Alguns dias eu vim aqui e falei o quanto que eu tô cansado de ler Homem-Aranha, e é por isso que eu tô aqui hoje para falar de Homem-Aranha Ultimate. Sim, depois de muitas decepções com o Homem-Aranha nos últimos anos, eu estou pronto para me decepcionar novamente. Mas é o Jonathan Hickman, daí a gente sabe que não tem decepção. Então se você está procurando uma resenha sobre o Ultimate Homem-Aranha, chegou ao lugar certo. Aqui é o Gibizinho e hoje vamos ver o que tem nessa nova fase, nesse novo universo Ultimate que tá causando rebuliço e muito hype pelo mundo afora. Mas antes de entrarmos nos pormenores dessa HQ, eu tenho que te pedir que, se não for inscrito, se inscreve aqui no Gibizinho e já deixa o teu like. E muito obrigado para você que tá sempre aqui, sempre fazendo a diferença e sempre botando um novo ânimo no coração deste que vos fala, que estava desanimado com tanto Homem-Aranha ruim por aí. Mas aí vem Jonathan Hickman e nos presenteia com esse quadrinho aqui, que acabou de chegar pela Panini, né? O Ultimate Homem-Aranha. Esse primeiro encadernado aqui contém as edições 1 a 6 do Homem-Aranha e está mostrando então esse Peter Parker diferente que vocês veem aqui na contracapa, que é um pai de família. Até o título aqui desse volume é pai de família, apesar dele não tomar um suco de laranja durante essa edição. Ele é pai de uma menina chamada May e um rapazinho chamado Richard. E está casado com a Mary Jane, obviamente, mas esse universo ele é bem diferente do universo convencional. Inclusive, se você for ler essa edição sem ter acompanhado aquele encadernado do Ultimate, Universo Ultimate, que é do Jonathan Hickman também e que já passou aqui no canal, vou deixar o link nos cards. Aquela edição é importante para você entender o que está se passando neste universo. Esse universo diferente, que tem ali o dedinho do criador nisso tudo, e que o Peter Parker não havia se tornado Homem-Aranha até esse momento, justamente porque o criador impediu o surgimento de vários heróis e o Homem-Aranha foi um deles. Só que numa iniciativa lá do Tony Stark, junto com o Reed Richards de uma realidade paralela, e que daí se juntou lá com o Thor, enfim, eles conseguiram resgatar os elementos que transformaram seres normais em super-heróis. E no caso do Homem-Aranha, então, eles tinham resgatado a aranha em si, que tinha sido pega pelo criador. E o Tony Stark dá um jeito ali de entregar essa aranha pro nosso Peter Parker, que agora aqui nesse universo ele já está com seus 35 anos, e ele avisa pro Peter que ele deixou de ser um super-herói, que normalmente no mundo convencional ele teria sido um super-herói. E então fica a critério dele decidir se ele quer se tornar esse super-herói que ele deveria ser ou não. E o Peter, logo, não muito tempo depois, ele decide que sim, ele vai virar um herói e vai ver como é que ele pode fazer para ajudar as pessoas e tudo mais. Esse universo ele é um pouco diferente e tem algumas questões bem pontuais aqui que dá para citar sem estragar muito a leitura desse quadrinho. A tia May, ela morreu recentemente, mais especificamente num fato ali que acontece naquela edição do Universo Ultimate que eu falei. O pessoal dá um tirambaço ali em Nova York, morrem várias pessoas e uma delas é a própria tia May. Inclusive também é morto o Norman Osborn, e é citado aqui dentro que ele realmente morreu, ao menos até onde que se sabe aqui dentro, né? Inclusive a gente vê o Harry Osborn aqui também nessa história, e o Harry está lidando então com a herança e tudo mais ali que envolve então lidar com as indústrias Osborn. E por um acaso aí, por um destino meio maluco, que vai explicar aqui dentro, né? A indústria Stane Stark, que é do Tony Stark, que era na verdade porque ele também foi dado como morto nesse incidente, então o Harry também controla os espólios dos Stark e dos Stane também. Mas aqui o principal é o Peter, né? E o Peter tem um cara chamado Ben Parker, né? O seu tio Ben, que também não morreu. Ele está vivo e ele já idoso aí tá trabalhando no Clarim Diário junto com o J. Jonah Jameson. E os dois têm um papel fundamental aqui nessa história. Na verdade, eles estão criando um jornal deles depois de brigarem ali com a direção do Clarim Diário, que é então presidido, enfim, o dono do Clarim Diário por si é o Fisk. E o Fisk, ele é o grande vilão, ao menos no começo aqui dessa fase do Homem-Aranha. Mas o Peter Parker, que é o principal, então o Peter Parker, ele aceita se tornar herói, ele é picado pela aranha e aparentemente, né, não fica
extremamente claro, mas fica subentendido que também o Stark deu ao Aranha o seu uniforme, seu lançador de teias, todo o apetrecho aí que precisava. Mas o Peter, quando que ele começa então a usar seus poderes, começa a andar pela cidade e tudo mais, o Clarim Diário faz muita cobertura sobre o incidente, né, sobre o surgimento desse cara vestido de preto. Sim, o Homem-Aranha aqui no caso ele começa a atuar pela cidade vestido de preto, não fica fazendo muitas coisas assim, ao menos não mostra muitas coisas do que ele está fazendo, apesar dele ter um confronto com o Shocker ali no começo, que daí a gente vai ver durante essa história. Mas o Clarim Diário está tão interessado nesse cara vestido de preto, pendurado pelas ruas aí, né? Enfim, ele tá muito preocupado em mostrar isso para ocultar o aparecimento, o surgimento do Duende Verde. O Duende Verde começa a aparecer aí na cidade e ele ataca o Fisk incessantemente. Ele vai diversas vezes, ataca ele, explode carro, ataca os lugares onde ele atua, o lugar onde ele é dono, etc. E daí no começo da história a gente não sabe quem que é o Duende Verde, mas acho que já dá pra chutar quem que seria ele, né? Dito tudo isso, o Aranha acaba se encontrando com o Duende Verde numa dessas brigas aí pela cidade, porque o Duende Verde, uma hora aí, ele está confrontando o Mercenário, e nesse meio desse confronto o Aranha intervém, e então os dois ali, né, tem uma certa conversa, o Duende Verde com o Aranha, o Mercenário é levado pelo Duende Verde, e nós vamos ver então o surgimento de uma certa amizade entre o Harry e o Peter, porque o Harry aqui no caso também, ele não conhecia o Peter antes desses envolvimentos aí entre Homem-Aranha e Duende Verde. E outra coisa também que é bem diferente nesse universo é que a Gwen Stacy está viva e é casada com o Harry, então também é um outro fator bem diferente aí daquele universo que a gente conhece. Quando o Peter começa a atuar, começa a se pendurar pelas paredes aí, pela cidade, etc., ele não conta pra Mary Jane, ele só diz pra ela que ele tem uma missão ali, na verdade, e quando que ele ganha a aranha, ele dá uma conversa ali com a Mary Jane e diz que ele tem que tomar uma decisão muito importante pra vida dele, etc., mas ele não é 100% claro com a Mary Jane o que ele tem que fazer, qual que é essa missão dele, e tanto que a primeira pessoa que descobre que ele é o Homem-Aranha é a sua filha May. Um dia ele chega em casa e a filha se acorda e vê ele lá com o uniforme. Inclusive ela não gosta do uniforme e ela é que vai ser meio que a estilista que vai dizer pra ele como o uniforme deve ser. Por isso, fica subentendido que é uma nanotecnologia esse uniforme, e daí ele muda conforme o Peter quer, e a May dá a ideia deles fazer esse uniforme vermelho e azul, que é o convencional ali do universo 66 também. Voltando para a parceria com o Duende Verde, os dois então vão enfrentar o Rei do Crime. Em dado momento eles invadem a casa do Rei do Crime, só que daí eles levam um coro federal dele, e fica também subentendido que o próprio Fisk, assim como o Mercenário, eles têm alguns enjambres ali também de tecnologia que provavelmente foram desenvolvidos pelo criador e deram poderes para eles. Então eles são sobre-humanos justamente por uma intervenção do criador. Ao menos fica subentendido isso, né? Não sei se depois vai ficar 100% entendido ou se vai ficar mesmo nesse subentendimento. Então esse primeiro arco é basicamente isso, Peter se tornando o Homem-Aranha aos 35 anos, ganha seu uniforme, faz o uniforme do jeito que é normalmente, ele começa a atuar ali pela cidade, faz essa amizade com o Duende Verde, os dois vão brigar com o Fisk, tem a participação do Shocker ali em dado momento, e também aparece um Mercenário que briga com eles dois. E não vou falar uma grande revelação, na verdade que não é grande revelação, né? Nessa primeira edição nada é tão grande revelação assim, é tudo coisas que como a gente já conhece do universo 616, dá pra chegar a algumas certas conclusões só de pensar assim, né, no fato do Peter ter uma família, dessa diferença ali da May não estar presente, da tia May não estar presente, o Ben Parker aí sendo um paizão pro Peter, e daí não tem todas aquelas questões de grandes poderes, grandes responsabilidades. Na verdade, quem fala essa frase é o Harry Osborn. Então, é um conceito bem diferente, apesar de ter o seu cerne muito parecido, bem igual ao do universo convencional, tem várias coisas diferentes que faz brilhar o olho, assim, né? Faz com que a gente veja algo diferente, mesmo sendo igual,
porém com uma história muito bacana, uma história bem divertida, assim, que realmente dá vontade de continuar lendo esse Aranha aqui, né? O Jonathan Hickman é um cara que manda muito bem, ao menos eu gosto bastante dos trabalhos dele, e aqui, novamente, ele fez um trabalho bem legal. Tomara que ele siga assim, né, no restante do run aí desse Aranha dele aqui. A arte desse encadernado, ela é do Marco Checchetto, boa parte dele, e é muito bom ver o trabalho do Marco Checchetto. Ele acabou de sair do Demolidor, e no Demolidor ele fazia um espetáculo sempre, e aqui não é diferente. Porém, né, o Marco Checchetto, como que ele desenha muito bem, provavelmente ele demora um pouquinho para desenhar. E daí ele não desenha todas as 6 edições desse encadernado. Tem 2 edições aqui dentro que são desenhadas pelo David Messina. E aí, cara, é triste. É que nem lá no Demolidor, quando que vinha um outro cara desenhar, lá na verdade era o Rafael de la Torre, que é um cara muito melhor que esse David aqui. Esse David, ele tem um desenho dele não é tão legal assim, principalmente em matéria de traço, ele deixa a desejar, assim, também algumas pessoas ficam com umas caras meio estranhas, enfim, não dá pra botar os dois no mesmo encadernado, porque tu vai ficar com nojinho da arte desse cara, porque o Marco Checchetto é muito bom. Então essa diferença na arte é muito perceptível nesse caso. E é isso aí, cara, é um grande quadrinho, tá? Se você tava em dúvida se vale a pena pegar esse Homem-Aranha Ultimate, eu recomendo fortemente, tá muito bom. Eu também tinha pensado que não vou mais ler o Homem-Aranha, o Homem-Aranha tá muito chato, mas cara, o Jonathan Hickman, ele faz com que eu perca qualquer preconceito que eu tivesse de qualquer personagem, porque quando que ele vai ali pro título, ele geralmente faz muita coisa boa. E apesar de que em alguns casos ele se perdeu, ou os editores perderam ele, né? Tem coisas que a gente não vai saber, né? Tipo no caso dos X-Men, aí tem coisas que ficam meio nebulosas, a gente não entende direito por que desandou algumas coisas. Mas aqui eu tenho fé e gostei muito daquilo que tá aqui dentro. Espero que continue nesse ritmo. Esse universo Ultimate tá muito bacana. Aquele primeiro encadernado foi bem legal. Esse aqui também está à altura, os dois estão no mesmo patamar, um patamar bem alto, e em breve vai ter o Ultimate Pantera Negra, que também pretendo trazer aqui para o canal. Tomara que seja tão bom quanto isso aqui. E era isso por hoje. Obrigado para você que está sempre aqui, obrigado para você que deixou seu like, para você que ativou o sininho, sei lá, quem ativa sininho até hoje, né? Ninguém ativa sininho. Enfim, obrigado pela sua presença. Forte abraço e tchau!